Há 9 meses, fomos apresentados a novos termos como lockdown e homeschooling por conta da pandemia, que no momento piora. Casos de Covid vêm aumentando, lotando hospitais e consultórios médicos e parte da população sente-se saturada por não aguentar mais tantas restrições. E isso nós estamos falando de adultos, hein? Imagina as crianças. Se nós estamos ainda nos debatendo com tantas novidades, o que será que estão sentindo os nossos pequenos? Essa geração cheia de vida e energia que, por força das circunstâncias, foi obrigada ao confinamento. Para responder a isso, convidamos a pediatra e reumatologista pediátrica Daniela Piotto, professora afiliada da Unifesp e consultora em pediatria do Grupo Fleury. Que prazer, Daniela, te receber aqui ao vivo no nosso estúdio virtual. Daniela, sem perda de tempo, o que vai ser dessa nova, não sei nem como chamar, essa geração homeschooling, né? O que você está vendo no seu consultório? Quer dizer, qual é a perspectiva de que pais, mães, familiares podem ter dessa geração? Isso mesmo. A gente tem uma geração aí que a gente fala que pode ser a terceira onda, né? Uhum. Pós-pandemia, justamente por conta que a gente tem dois tipos de grupos, né? Que a gente já pôde se identificar nesses 9 meses. A gente tem aquele grupo de crianças que realmente sofreram muito com o impacto psicológico por conta da perda do convívio social, então do contato com outras crianças, que é tão importante para o desenvolvimento, para a interação, né? A escola não é somente aprendizado, né? Aprender as letras, os números, e sim a interação, o aprendizado, a cultura, a troca de experiências. Então as crianças, elas aprendem muito uma com as outras. Então a gente realmente sentiu esse impacto psicológico, crianças que estão tendo regressão, lá no início muita ansiedade, porque a criança, ela precisa ter uma previsão, principalmente os adolescentes, né, para saber ao certo o que vai acontecer, quando que podemos voltar, e até então a gente não tinha essa pergunta. Agora no fim do ano a gente tem uma esperança com a vacina, mas a gente ficou aí um pouco, pelo menos uns 6 meses, com muita incerteza. Isso gera muita ansiedade, inclusive para os pais, né? Eu costumo dizer que as crianças sentem muito o ambiente familiar, a dinâmica, então os pais mais ansiosos, trabalhando em casas, muitos perderam empregos ou também tiveram um ente querido que faleceu, então gerando toda essa ansiedade e essa angústia. E a criança sente isso, com certeza, né? Então a gente vai ter toda essa geração com impacto que a gente já está vendo, crianças com transtorno de ansiedade, com insônia, acordando de madrugada, indo dormir no quarto com os pais, ou criança voltando a fazer xixi na cama, por exemplo, Hum. roendo unhas, obesidade, justamente porque está mais tempo também nos jogos eletrônicos, então perde um pouco a noção do tempo, come mal, falta de atividade física, sedentarismo. Mas, por outro lado, a gente também tem uma geração que curtiu, porque teve os pais dentro de casa, que muitos pais também conseguiram se organizar depois de um certo tempo, né, no andar da carruagem, a gente fala. Muitos foram para o interior, ou voltaram, ou foram para chácaras, ou alugaram algumas casas, foram para o litoral, quem tinha condições, por exemplo. Ficaram mais tempo com a família, então muitas crianças estão sentindo isso, até estão gostando, né? Quando a gente Uhum. vê, eu nunca tive tanto tempo com os meus pais, a não ser nas férias, né? Então pode ser que sim, essas crianças também sintam, porque foram para o interior, contato com os primos, um meio mais natureza, pegando sol o dia inteiro, brincando uma com as outras, e podem ser que essas crianças também sintam quando tiverem que voltar para a nossa rotina habitual e dos pais voltarem a trabalhar também, e toda a nossa rotina anterior antes da pandemia, né? Sobre a Covid, você pode dizer o que é verdade e o que é mito? Ou seja, escuta-se muitas coisas, né, que são contraditórias, que crianças eventualmente passam ou não passam. O que é a verdade disso, Daniela? Criança passa Covid, criança pega Covid? Podem haver vítimas fatais sendo crianças? Qual é a verdade disso? Sim, sim, o Covid também afeta as crianças, né? A gente sabe disso, só que realmente em proporção muito menor, né? Comparando com os adultos. Até porque elas têm um sistema imunológico diferente. O que a gente se sabe até agora, que os estudos mostram que elas têm menos receptores, que é o inibidor da ECA, que é onde entra o vírus, como se fosse um canalzinho, uma porta de entrada do vírus para a célula.
as crianças elas não têm tanto esse receptor, então isso também ajuda com que elas peguem menos. Além disso, a imunidade da criança, a imunidade inata, aquela que a gente nasce com ela, é mais desenvolvida assim que a gente nasce, então elas estão mais protegidas. E além da transmissão, a gente fala da imunidade cruzada, então muitas crianças, o coronavírus, né, os outros tipos de coronavírus que causam gripe em crianças, por exemplo, elas já tiveram contatos uma com as outras, então isso poderia também dar uma proteção imunológica, né? Então as crianças realmente elas desenvolvem menos sintomas graves, elas desenvolvem sintomas leves, muitos às vezes só com uma febre ou uma dor de cabeça, ou sintomas gastrointestinais, como dor abdominal, diarreia, diferente dos adultos que têm aquele quadro gripal mais intenso, com evolução para uma pneumonia. Uma pequena porcentagem dessas crianças que pegam Covid, elas também podem desenvolver uma doença rara, que também foi associada ao coronavírus, que é a síndrome de Kawasaki, que pode fazer conjuntivite, alterações na mucosa oral, febre por mais de 5 dias, pode fazer manchas no corpo, descamação das mãos e dos pés, inchaço, que já é associado a algumas infecções, é um processo autoimune, autoinflamatório, mas que é associado a algumas infecções, e o coronavírus foi relatado em maio, abril, maio, na Europa, como sendo um causador. E ele também pode levar a uma ativação multissistêmica, ou seja, ela pode fazer uma inflamação de vários órgãos, que a gente chama de síndrome inflamatória multissistêmica pediátrica. Essa sim seria uma forma mais grave do coronavírus na pediatria, mas a gente, pelo que a gente viu nesses 9 meses, tem tratamento, né, quando o diagnóstico é feito precocemente, e uma evolução favorável dos casos. Tá? Então, a gente pode passar uma tranquilidade para a faixa etária pediátrica em relação ao coronavírus. Já em relação à transmissão, que você me perguntou também, né? As crianças até então a gente não sabia se elas tinham o poder da transmissão, como a gente achava inicialmente como influenza, né? O H1N1, lá em março, por isso que fechou escolas, pediu distanciamento, que a gente achou que realmente pudesse ser um vírus com uma carga viral de transmissão alta na pediatria, mas não foi isso que a gente viu nesses 9 meses. As crianças, elas podem transmitir, mas numa porcentagem muito menor do que o dos adultos. Tem vários estudos mostrando que crianças acima de 10 anos transmitem como adultos jovens, né? E abaixo de 10 anos transmitem muito menos. E sobre o uso de máscara, Daniela, o que você recomenda? Porque também, de novo, para quem está em casa nos acompanhando, já ouvi falar várias idades, mas o mais comum é que até os 2 anos não seria recomendado. É ou não é recomendado? Bebê tem que usar máscara? Se sim, até quantos anos e por quê? Isso, até os 2 anos de idade, a gente não recomenda realmente o uso de máscaras, por conta, primeiro, que a criança ela tem muito aquela coisa de salivação intensa, de colocar tudo a mão na boca, e a máscara, se ela tem uma salivação, se ela ficar úmida, a gente deve trocar antes até de 2 horas, né, nós adultos, por exemplo. Então, o bebezinho, o poder de filtrar, né, de impedir a permanência do vírus, vai perder eficácia com essa máscara úmida, e sem falar que também elas têm um risco de sufocamento, porque eles não vão ter maturidade neurológica de tirar a máscara se eles estiverem, por exemplo, incomodados. Então, até os 2 anos não é recomendado o uso de máscaras para crianças. Entre 2 a 5 anos é recomendado naqueles casos em que a criança já está bem adaptada, né? Se é uma criança que não está acostumada, fica toda hora colocando a mão no olho, fica colocando a mão no nariz, fica tirando a máscara, coloca a máscara, é melhor às vezes nem utilizar pelo maior risco de contágio. Tá? E acima de 5, 6 anos, crianças bem adaptadas, a gente recomenda o uso de máscara. Eu queria até reforçar que para a gente não subestimar, né? As crianças, elas estão, se elas são bem orientadas, se elas veem os exemplos dos pais utilizando a máscara, se elas treinam em casa, né, com seus brinquedos, antes mesmo de sair com a mãe, muitas vezes elas conseguem ficar muito mais tempo com a máscara do que muitos adultos por aí, viu? Quando você fala para não ter o risco de contágio, é o contágio na criança ou da criança? Quer dizer, a criança sendo um vetor que ela contaminaria ou que ela se contagiaria? O que você... Que ela se contamine, então, né? A gente sabe que a transmissão, e isso é até importante, a gente estimulou muito durante esse ano para a gente explicar para as crianças que a principal porta de entrada dos vírus, através das gotículas, dos aerosóis, pelo nariz e pela boca, pelas conjuntivas. Então, explicar para a criança, olha, se você toda hora coloca a mão em alguma superfície, logo na sequência você põe no olho ou na boca, e se você não estiver bem protegido com a máscara, o vírus pode entrar em você, né? Então, elas
sabem disso. Então, o ideal é recomendar que lavem as mãos, né, assim que tocou numa superfície, utilizem o álcool gel. Lembrando que quando utilizar o álcool gel em crianças, é importante que você utilize. Eu falo para as mães brincarem de sacudir um pouquinho a mãozinha, né, esperar ali uns 10, 15 segundos, porque com o álcool gel, quando a gente coloca, ele fica úmido. E se você coloca, por exemplo, no olho, pode irritar a conjuntiva, né? Então, pode causar uma conjuntivite ou uma alteração químico-ocular. Coloca a mão na boca, vai ter um gosto agradável. Então, é importante tomar muito cuidado. E também eu reforço também a importância de deixar um álcool gel no alcance das crianças. Eu tive alguns casos de criança engolindo álcool gel na boca, sem os pais saberem. Então, é muito importante manter longe do alcance das crianças e sempre usar sob supervisão, principalmente em crianças abaixo de 7 anos. E também eu já vi vários acidentes, né, onde a criança passa na cozinha perto de alguma coisa que tenha fogo e tem um acidente em decorrência de ter posto álcool gel, porque parece que fica ainda uma camada, não é isso? Você já ouviu falar? Sim, a gente fala que é queimadura em luva, né? Tanto em adultos quanto criança, que você passa o álcool gel na mão e se você vai cozinhar na sequência, você pode ter a queimadura em luva. Com certeza é muito perigoso, sempre lavar as mãos quando você tiver. O álcool gel, ele para ser utilizado, é muito importante tocar nesse assunto. Quando você não tem o alcance da água e do sabão, né? A medida mais eficaz é você orientar a lavagem das mãos, né? Lavagem das mãos com água e sabonete, né? Um sabão neutro e o álcool gel quando você não tiver a possibilidade do contato, acesso à água. Nossa, muito importante isso, doutora. Nunca ouvi nenhum doutor realmente tocar nessa questão, porque todo mundo fica enfatizando muito o uso do álcool gel. Quer dizer, ninguém disse ainda, né, que eu tenho ouvido dizer, olha, dê prioridade justamente à água e sabão, caso não tenha, use o álcool gel. O que eu tenho ouvido é justamente o contrário, passe álcool gel. Quer dizer, eu também, originalmente, mas assim, não sou médica, né, tinha uma sensação de que realmente a água e sabão seria melhor, até porque o álcool gel, de alguma maneira ou de outra, é um produto químico. Não é verdade? Sim, com certeza. Inclusive a lavagem das mãos, né, é universal, isso com proteção de infecção hospitalar, né? O que mais a gente recomenda e que a gente incentiva nos hospitais e nas áreas de saúde, inclusive em casa, é a lavagem das mãos. Então, até falo que as crianças, elas aprenderam a lavar as mãos de uma forma correta, né? A criança, ela lava a mão, ela sabe que tem que lavar entre os dedinhos, que tem que lavar até o punho. Então, elas aprenderam muito com essa pandemia, né? Nesse sentido. Então, eu acho que as próximas gerações vão ser beneficiadas. Inclusive, a etiqueta respiratória, né? Eu tenho uma filha de 5 anos e ela ouviu, né, esse ano inteiro, ela acabou de fazer 5 anos, eu falando muito sobre isso, sobre os cuidados, e ela sabe direitinho, quando ela espirra já assim, pelo cotovelo. Olha. E a gente tem o hábito de espirrar na mão, né, de tossir, e eles aprenderam muito. Essa nova geração, eles vão aprender medidas de etiqueta respiratória que a gente não aprendeu quando a gente era criança. Então, acredito que, tomara que não aconteça, mas numa futura pandemia lá na frente, as próximas gerações vão ser beneficiadas. Doutora, sobre aula de educação física para as escolas que já estão, ainda que incipientemente, voltando às aulas presenciais, o que a senhora acha sobre o uso de máscara durante a aula de educação física? Não prejudicaria ou o benefício é muito maior do que a parte pulmonar e respiratória, que a criança, eu tenho percebido que ela fica um pouco ofegante e fica com dor de cabeça. Qual é a sua opinião sobre isso? Sim, eu acho também, porque até pra gente, né, fazer atividade física com máscara, a gente dá 5 minutos, a gente já tá cansado, né? Mas eu acho que é importante, vai depender também de cada criança, de cada limite. A gente sabe que se a aula de educação física, ou se a gente for num parque, por exemplo, bem arejado, em locais bem ventilados, e que você possa manter um distanciamento mínimo de 2 metros, né? Você pode utilizar a máscara e fazer o seu exercício. Então, o que a gente estimula são atividades que, se você puder retirar a máscara, evitar atividades de contato. Então, claro, se vai jogar futebol, que você vai ter o contato, o ideal é que você utilize a máscara. Mas se, por exemplo, se você fizer um circuito, né, estimular que cada criança fique no seu quadrado, mantendo uma distância, atividades físicas individuais, elas podem praticar sem a máscara, sim. Com 2 metros, a senhora acha que seria um distanciamento bastante seguro? Num local bem ventilado, sim, Num com local certeza, aberto? isso. Ah, Um só local notícia aberto, boa, arejado. doutora. Só notícia boa. Nós vamos ter que ir rapidamente para um intervalo e vamos voltar, tá? Então,
Eu convido você que está gostando desse papo, você que tem criança, você que é pai, você que é mãe, ou você que ama a criança, fica conosco. Nós vamos para um rápido intervalo e já voltamos com a doutora Daniela Piotto, essa pediatra, nos ensinando tudo sobre a Covid na infância.